Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. Você está ouvindo o História FM. Seitas e conspirações, esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues, com a voz não muito legal, como vocês estão vendo. Fiquei doente mais uma vez. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Kenji, do canal Normose, primeira vez aqui no programa, para conversar com a gente sobre isso. Então, Kenji, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar pro pessoal. Boa noite, Iclis. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, ou bom dia ou boa tarde, dependendo de que horas você está por aí. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu e você, Iclis, acabamos nos encontrando na produção de conteúdo há muitos anos. E há muitos anos a gente ensaia fazer algo juntos, ainda não tinha conseguido. Quer dizer, na verdade já fizemos bate-papos, lives e participações nesse sentido, mas nunca tínhamos, de fato, estado um no canal do outro, tanto no podcast, você agora fica intimado aí lá no YouTube. Então, obrigado. E aí, já me apresentando, eu sou Kenji, sou historiador, formado pela Unicamp. E há quase 7 anos atrás eu criei o Normose, um canal no YouTube, focado em vídeo ensaio, para discutir questões de história, filosofia, ciências sociais, psicologia e temas que sempre giraram em torno da minha formação acadêmica. Um deles, que faço questão inclusive de avisar aqui aos ouvintes, é um tema que não é da minha formação acadêmica, portanto eu não sou especialista em seitas, mas é um tema que sempre girou em torno dos meus estudos, girou em torno das minhas discussões, e quando o Normose nasceu, dado o momento histórico, político, social que a gente estava, eu precisei retomar esse interesse que eu tinha na juventude por estudar a ideia de cultos, a ideia de seitas, a ideia de grupos sociais que têm líderes manipulatórios ou não, na ideia de desmistificar, na verdade, a seita, na ideia de conseguir mostrar com as minhas produções e tudo mais, que essa mística, esse mistério, esse medo em torno das seitas pode acabar servindo aos mal intencionados, aos líderes e gurus que podem usar dessa mística para conseguir imprimir os seus cultos e tudo mais. Então, é daí que eu, há alguns anos, venho produzindo essa discussão, e eu acho que é daí que vem o convite, não é isso? Então, obrigado e vamos conversar sobre seitas. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre seitas e as mentalidades conspiratórias depois que eu dou um recado para vocês. E é claro que eu vou falar para vocês da nossa parceria com a Insider, que é a patrocinadora deste episódio do História FM. E por que eu falo da Insider com tanta alegria? Porque é um produto de excelente qualidade. A melhor coisa que você pode fazer quando você vai fazer propaganda de algum produto é fazer propaganda de um produto que você já consumia, do qual você já era cliente antes de anunciar. Porque você pode falar com propriedade que é produto de qualidade. E por que a gente se apaixona? Por quê? Primeiro, conforto. Ela é uma camiseta extremamente confortável, o toque dela é muito macio, ela não restringe tanto o teu corpo. Sabe quando você compra uma camiseta de algodão, aí você lava e aí ela dá uma encolhida, ou então você dá uma engordadinha e aí você sente que a camiseta tá apertando ali na axila ou ali do lado e tal. A Insider é muito melhor desse departamento. Primeiro, porque ela não encolhe, e segundo, porque ela se ajusta de maneira mais confortável ao corpo. Além do mais, conforto térmico, que pra mim é uma prioridade quando eu compro roupa. Quando você bota ela amassada do corpo, ela desamassa com o calor do teu corpo, e eu já testei isso mais de uma vez e funciona. Ela é mais difícil de amassar, não quer dizer que ela não amasse, ela amassa, mas é só vestir, ela vai desamassar no teu corpo. E ela não desbota. Se você lavar, seguindo as instruções e tal, ela não desbota. É uma camisa muito durável, é só você seguir as instruções de lavagem, que ela vai durar muito na sua mão, beleza? E nessa semana, nós estamos na reta final da Black Week, que é uma semana onde, além do desconto que você consegue com o meu cupom, que é História FM 15 e te dá 15% de desconto, você pode somar esse desconto do cupom
com outros descontos que você encontra lá no site da Insider, e você pode chegar até 40% de desconto, ou seja, você vai comprar produtos de ótima qualidade por quase metade do preço. É uma oportunidade única para finalmente virar cliente da Insider, porque eu sei que se você ainda não é cliente, você está curioso para saber se é isso tudo, e sim, é isso tudo. E você pode provar isso com desconto usando o cupom HistóriaFM15 e aproveitando os descontos do site, mas fica de olho, isso vai só até dia 24 de outubro, nessa quinta-feira. Então, aproveite enquanto é tempo. E você pode acessar pelo link que está na descrição desse episódio. Acessando por esse link, o desconto já é aplicado automaticamente. Mas mesmo se você ficar na dúvida, será que vai aplicar mesmo? Será que não vai dar erro? Não tem problema, é só usar o cupom HistóriaFM15 que você consegue esse desconto para virar mais um satisfeito cliente da Insider, porque depois que você usa Insider, você não quer voltar atrás. E claro que eu preciso falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast. Se você que ouve História FM, você está gostando, você quer que esse projeto continue, eu peço que você considere apoiar o nosso trabalho. Porque claro, nós recebemos novos apoiadores de tempos em tempos, mas nós também perdemos apoiadores, né? E nesses últimos meses a gente tem perdido mais apoiadores do que recebido, então a ajuda pode ser muito importante pra gente. E você pode fazer esse apoio em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor, a partir de R$2 por mês. Entrando no site você vê as recompensas de cada valor. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Henrique Schulenberg, Natália Pessoni, Joana Silva, Raul Moraes e Iveson Alves. Muito obrigado, gente, são vocês que fazem esse programa continuar existindo. Se você quer apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria, ou se quiser fazer um apoio pontual, pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. A gente ouve falar sobre cultos ou seitas, a gente fica se perguntando como que essas pessoas entraram, por que elas ficaram tanto tempo e como elas não perceberam, como elas não saíram antes. Mas a verdadeira pergunta, na verdade, é como os líderes conseguiram manipular pessoas comuns a entrarem em uma seita ou um culto? Qual tipo de linguagem eles usaram para convencer aquelas pessoas que elas precisavam estar lá dentro? Bom, pra gente começar, eu vou começar pelo básico, que não é tão básico assim, mas enfim. Eu queria entender qual é a origem das seitas na história e se existe uma definição específica do que seria uma seita, né? Então, Iclis, aí que já começa o problema, já na pergunta inicial, né? Como eu tava falando, sou historiador e você, que também vai compartilhar comigo isso. Aposto que o ouvinte também sente isso nas suas pesquisas. Quando você começa a cavucar origens históricas, você percebe que para responder qualquer pergunta, um historiador poderia começar dizendo, bom, tudo vai começar lá nos Sumérios, lá em não sei quantos mil antes de Cristo. Ou você poderia colocar em qualquer lugar histórico, porque essa ideia de seitas, cultos e o que gira em torno desse tipo de pensamento está localizado em muitos períodos da história, com muitas definições diferentes, e aí eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouco isso, antes da gente falar aquilo que as pessoas esperam que a gente fale, ou que evoca na cabeça delas quando a gente fala de seitas, de cultos, que é a imagem pós-anos 60, a partir de Jim Jones, a partir de Família Manson, a partir de Stargate, e essa ideia tão massificada pela cultura pop, coisa que a gente vai falar mais pra frente, nos anos 60. Mas muito antes disso, a gente tinha uma ideia da seita só como, primeiro, reunião de pessoas para cultuar uma ideia, e que essa reunião de pessoas tende a um credo não comum, não convencional daquele período histórico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando o apóstolo Paulo, no início do cristianismo, vai apresentar a ideia da defesa da história de Jesus, ele é considerado como da seita dos nazarenos. Seita, nesse sentido, como a ideia daquilo que tem seguidores. Mais pra frente, pulando muito na história, pra gente chegar logo aonde é pra se chegar, a partir do século XVI, do século XVII, a ideia vai ficando cada vez mais forte para que seja essa reunião de crenças e de práticas ritualísticas não convencionais. E, ironicamente,
se lá no passado o cristianismo era considerado seita e era perseguido, agora já colocada como religião oficial, que impõe valores éticos e morais de modo que as pessoas percebam como algo dado, natural, ahistórico, é ela quem passa a utilizar este conceito de seita para tudo aquilo que divergia da sua prática e dos seus ritos e da sua própria fé. E a partir do século XIX, essa ideia do culto vai então se tornando uma ferramenta não mais de análise em si, mas de perseguição e de criação de um outro. Ou seja, seita é todo aquele que não segue o meu ortodoxo e, portanto, é nefasta. Apesar da ideia, na verdade, se você pegar no fio da meada, não necessariamente seria nefasta per si, né? Mas, basicamente, o que a gente tem, então, é que a religião e a seita, e aí eu cito aqui o Reza Aslan, que é um grande estudioso das religiões, basicamente, a seita é uma religião que ainda não passou no crivo do tempo, no crivo histórico, no crivo político, portanto, de se afirmar enquanto um credo válido, vamos dizer assim. E aí, para que quem está ouvindo pare para pensar um pouco, aqui no Brasil, por exemplo, se você olhar a forma que o cristianismo é dado hoje, com aquela ideia de católico não praticante, por exemplo, da Igreja Católica, ela só funciona justamente porque a Igreja Católica não precisa mais fazer barulho conversionista, uma vez que ela já está institucionalizada como a normalidade da fé das pessoas. Já aceita, para poder se valer, o culto, para poder se valer, ele precisa fazer barulho, porque as pessoas não o conhecem. Então essa é uma das diferenças sensíveis e menos morais que vão começar a aparecer. Mas é só já na entrada do século XX, ou mais para o final do século XIX, quando você tem um novo despertar de religiões devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, é que você vai se aproximar dessa visão de seita que nós temos hoje. Quando surgem esses novos movimentos religiosos, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles, essa Igreja Católica vai se ver mais uma vez ameaçada com o crescimento dessas outras fés e vai começar a colocar no balaio de seita e culto tudo aquilo que apareceria, seja Hare Krishna, cientologia, ou seitas de cura, ou movimentos que acreditam em alienígenas, seitas apocalípticas, movimentos como Wicca, Islã, ou até budismo, ou até movimentos políticos como Panteras Negras, passam a ser colocados todos no mesmo balaio. E aí a seita vai virar então essa ferramenta de ataque ao outro, essa ferramenta de deslegitimação, e por isso, inclusive, no estudo mais atual das seitas, dos cultos, a gente não utiliza mais esse conceito, mas outros como modulação social, modulação psicológica, cultismos, quando essas reuniões e esses cultos exacerbam pro fanatismo e tudo mais. Mas eu acho que esse é o início, em resumo, dessa transformação desse termo, que sai de uma mera reunião de crença, passa a ser um termo político de perseguição, e depois, num terceiro momento, que a gente vai falar mais pra frente, se reestabelece então como uma nova forma de se afirmar como o não normal e reunir novas pessoas. Acho que, para não virar tautológico e eu começar a me repetir, acho que é mais ou menos por aí. E por mais que as origens de seitas remontem até a antiguidade e tudo mais, eu queria trazer o assunto um pouco mais para a contemporaneidade, porque eu acho que conecta mais com as urgências do nosso tempo e tal. Mas para fazer com essa ponte, né, eu queria pedir para você fazer uma espécie de panorama de como as seitas mudaram de sentido ao longo dos últimos séculos, né? Que papéis que seitas tiveram em eventos históricos, como, por exemplo, a Revolução Francesa, chegada nas Américas, enfim. Eu sei que soa meio Assassin's Creed isso, mas, enfim. Então, isso é uma questão interessante, até antes de entrar, o quanto, e lá na frente a gente consegue entender o porquê, a seita vai tomar só esse caráter do mistério, do criminal, que não é propriamente o que a gente vai acontecer nesse momento, e por isso que ela vai se transformando, e ela é um sentido de disputa pela necessidade social que as pessoas têm de se encontrar e cultivar ideias em comum, né? Então por isso que eu acho que soa, sempre que a gente fala, né, a palavra seita, eu acho que soa nesse sentido. Como eu estava falando mesmo na primeira pergunta,
né, na introdução, esse sentido, sempre em disputa, foi se alterando e em determinados momentos serviu a papéis diferentes, como, por exemplo, se você pensar na Revolução Francesa, quando você tem a descristianização da Revolução, você tem um vácuo de fé que não é substituído puramente por uma libertação da razão, a lógica científica pura, como é um dos valores trazidos desde o iluminismo acreditava ser, e esse vácuo vai tomar a França pós-Revolução Francesa de uma série daquilo que hoje chamamos, e nem sei se aproxima da visão sessentista contemporânea que a gente dá a cultos, mas dos cultos à razão. Então você vai ter o culto do ser supremo, que é uma ideia que pretendia substituir o cristianismo e trocar os valores do culto aos deuses e se pregar enquanto ateísta, mas trazer para o centro do culto, para o centro da ideia, os valores de liberdade, de verdade, de razão. E essa ode à deusa da razão. Depois você vai ter o culto decadário, que também vai nesse mesmo sentido, e diversas outras reuniões para tentar substituir o cristianismo, a religião dada. E aí, para se estabelecer, se dava como culto, se dava como seita. O mesmo pode ser falado das diversas seitas que eram expulsas de seus países e acabaram fazendo parte na colonização das Américas e se tornarem, por exemplo, nos Estados Unidos, grupos cada vez mais fanatizados e isolados, como os Quakers, por exemplo, que são expulsos religiosamente e depois vão fazer as suas terras nos Estados Unidos, também consideradas seitas, e assim por diante. Então, nesse período, o que a gente tem, então, é uma disputa por autoridade epistemológica, ou seja, a seita necessitando buscar uma forma de se afirmar de sentido a partir da negação do outro. Para que passasse a possuir o direito ao credo, ela precisava então do erro do outro, da falha do outro. Uma perspectiva que vai pautar o início do século e dos tipos de busca de fé e de tese de espiritualidade que vai acabar dando nas bets que deram nessas seitas mais conhecidas. Então acho que é essa a mudança que a gente vai ter de um primeiro período para agora. Uma vez que o nosso foco aqui é entender mais a contemporaneidade e tal, a gente sabe que o século XX foi um período de profundas mudanças sociais e políticas e tal. E como é que essas transformações influenciaram o surgimento de novas seitas? É possível determinar quais eventos internacionais, como guerras, crises econômicas e avanços tecnológicos, quais desses eventos desempenharam um papel nesse aspecto? Sim, e aí que eu acho que começa a entrar a parte que eu mais gosto de estudar dali pra frente, que é essa definição que os eventos sociais e políticos têm no tipo de formação de fé e de espiritualidade, e portanto de cultos, religiões e depois de seitas e cultismos, que algum período vai ter. Essa visão que nós temos de seitas e cultos é fundada diretamente do período da Guerra Fria. Mas antes só de entrar sobre isso, eu gostaria então que as pessoas prestassem atenção de como os valores de um período político histórico vão aparecer como resposta nessas seitas, né? Para a gente entender, então, esse impacto, a gente vai voltar no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, após o massacre, os horrores advindos do nazismo e do fascismo e da Segunda Guerra propriamente dita, houve um tempo de marasmo e muita descrença e uma crise religiosa que emergiu nesse pós-Segunda Guerra. Dito isso, soma-se o fato de que acabou de começar a Guerra Fria no mundo. A disputa, que o ouvinte do História FM, eu não preciso explicar mais, mas a disputa de hegemonia de mundo de União Soviética e Estados Unidos e a disputa pelas tecnologias que se davam nesse período. Lá na Guerra da Coreia, um dos grandes palcos dessa disputa na Guerra Fria, alguns soldados americanos foram capturados pelas forças da Coreia e, ao contrário do que os Estados Unidos previam, decidiram elogiar a superioridade coreana e ficar ao lado do coreano. Isso começa a criar um ânimos de dúvida, de angústia e de paranoia do lado dos Estados Unidos de que esses soldados provavelmente tinham passado lavagem cerebral. Porque, ora, como é que alguém sai de um exército americano e vai para o exército do inimigo? Para sustentar essa tese, o presidente
Eisenhower começa a convocar e fazer ofensivas para que pesquisadores acadêmicos estudem essas relações: mente, manipulação, possíveis lavagens cerebrais e assim por diante. E, nesse momento, um sujeito chamado Edward Hunter vai aparecer à tona nesse espetáculo. O Hunter era um jornalista que trabalhava para a CIA, para o governo americano, portanto, e alguns anos antes, já buscando essa criminalização dos movimentos vermelhos e buscando como é que seria essa manipulação e essa lavagem cerebral, ele vai à China buscar qual é esse motivo e ele se encontra com um termo, uma expressão chamada Xinao em chinês, e me desculpa o chinês, eu não falo chinês. Xinao, traduzido na pé da letra, numa tradução simplista do chinês, significaria Xi, lavagem, Nao, cérebro, numa forçação de barra assim muito forte, porque na verdade Xinao não implicava exatamente em doutrinação, mas num termo que era quase genérico naquele período e que queria significar alguma coisa do tipo mudar tua mente, mudar o teu tipo de pensamento, a forma de ver o mundo, uma coisa quase esotérica, que é a expressão Xixin, que vem do budismo, do taoísmo, e significa, na verdade, limpeza do coração, limpeza da alma, né? Mas, nesse período que o Hunter está investigando, teoricamente, o que estava acontecendo na China, a China estava passando por uma transformação política muito grande. A forma de pensar do povo chinês estava muito calcada a partir do imaginário de império. E a ciência chinesa, as universidades, os cientistas, estavam num momento de buscar novas formas de se fundar, de se pensar o povo chinês. E o Xinao vinha nesse sentido de lavar o cérebro, ou seja, estudar do ponto de vista cerebral como é que as coisas se formam, como é que a educação se dá, como é que o ensino se dá, como é que a ciência é ensinada para as pessoas, e não qualquer coisa do tipo lavagem cerebral. Mas era o que o Edward Hunter precisava para escrever o teu primeiro livro, que é o Lavagem Cerebral na China Vermelha. Só daí você vê o nome, o teor do livro, que dizia então que os chineses tinham dominado essa técnica e aplicavam tanto nos soldados quanto no povo, e era isso que estava acontecendo na Guerra das Coreias. E isso causa um frenesi nos Estados Unidos, que estavam vivendo justamente o tempo da paranoia comunista, o tempo do macartismo, o tempo de que todo tom de vermelho só poderia ser comuna. Soma-se isso a adesão das pessoas do leste europeu ao comunismo, o que vai despertar ainda mais a desconfiança dos Estados Unidos para a União Soviética, para a China, para agora Coreia do Norte e assim por diante. E uma série de projetos é autorizada pelo presidente Eisenhower para estudar então o tal controle da mente, ou como poderia ser possível criar grupos de controle e manipulação das pessoas. Não para destruir essas técnicas, é claro, mas para possuí-las. Óbvio, é uma questão de guerra. E esse medo e estes programas autorizados de estudo de controle da mente, assim, sinceramente, são absolutamente bizarros, é que vão dar início a este imaginário que a gente tem de seitas. Por quê? E aí daqui pra frente eu faço até um parênteses que é difícil falar dessa parte, e eu até no meu canal tomo muito cuidado, justamente porque uma vez que os Estados Unidos estavam crendo numa tese absurda de controle da mente, a contraofensiva desses programas americanos também são absurdas, parecem coisa de filme, parece coisa de seita, de conspirador ou de pensamento conspiratório. Porque eu tô falando de projetos como, por exemplo, o Stargate, o MKUltra, o projeto Bluebird, o projeto Midnight Climax, todos focados em descobrir como é que se lavaria o cérebro das pessoas. E aí, muitas coisas foram tentadas, e a gente poderia fazer um episódio só sobre essa busca da lavagem cerebral e desses programas, mas entre elas a gente pode citar choque elétrico, lobotomia, telepatia, clarividência, controle da mente, entortamento de metal, criação de gurus, autodenominar pessoas paranormais e assim por diante. E esses projetos
causam um frenesi na mídia americana, um espalhamento dessas notícias na mídia americana e, claro, obviamente, a conclusão desses projetos é que não era possível fazer lavagem cerebral nenhuma. Foi gasto mais ou menos, tipo, 20 milhões de dólares, algo tipo 150 milhões de dólares nos dias de hoje, para tentar dar choque na cabeça das pessoas, para tentar manipular as pessoas, para tentar, por exemplo, como é um dos projetos, que é o Midnight Climax, dar drogas, LSD para as pessoas e fazer festinhas. Olha como isso parece coisa de conspiração, mas isso tudo que eu tô falando é tudo documentado em coisa oficial da CIA, sem nenhum mistério e tudo mais que se sobra sobre isso. É tudo oficial, mas para fazer, ou seja, voltando, para fazer festinhas e entender como que essas drogas poderiam manipular jovens e a cultura psicodélica. E há aqueles, inclusive, que vão dizer que isso impactou muito no nascimento da própria cultura psicodélica. Veja só você, está aqui nos anos 70, o nascimento da psicodelia, o nascimento do movimento hippie e também desses projetos. Ao mesmo tempo, esse tipo de mística, esse tipo de criação de gurus, pessoas que foram estudadas e depois começaram a ganhar dinheiro dizendo que eram estudadas pela CIA e tudo mais, explodiu nos Estados Unidos esse tipo de seita do líder carismático, guru controlador de todo mundo, a partir dessa ideia da sedução, a partir desses pressupostos que a própria lavagem cerebral estava pesquisando. Quase como uma profecia autorrealizável, esse tipo de ideia de seita vai explodir, então, a partir desses programas que essas NMRs mal intencionadas, vamos dizer assim, passam a fazer sucesso. Então, veja, como é fundamental a compreensão desse contexto sociopolítico maior na qual uma seita, um culto, uma filosofia, uma religião está inserida. Porque a forma a qual você é liberado, seja positivo, seja negativamente, para exercer a sua fé, está diretamente ligado com a conceituação do poder de algum período. Tanto para liberá-lo e chamá-lo de religião, tanto para proibi-lo e chamá-lo de seita, tanto também para que os próprios mal intencionados usem essa seita para as coisas mais bizarras que a gente vai ver dali para frente. Então, esse é só um dos exemplos, porque se a gente for olhar, o que também demandaria um outro episódio aqui, as seitas brasileiras, também vamos ter diretamente ligação com a formação da nossa religiosidade difusa, descentralizada, perseguindo religiões minoritárias e esse caldo, essa farofa de religião que a gente criou. Então eu acho isso muito interessante porque tira um pouco da mística, do mistério, do metafísico e coloca carga de materialidade nesses cultos, nesses lugares, né? Se você que tá ouvindo quer um episódio sobre seitas brasileiras com o Kenji aqui de novo, comenta no post desse episódio lá no meu Instagram, @brigahistoria, falando que você quer, beleza? Você veja que, assim, a gente que produz conteúdo, Iclis, a gente é simplesmente viciado em deixar gatilhos pra fazer mais coisas. Eu nem percebo. Sim. Quando vê, já foi. Ratinho, se dobras este dedo, ánimo, aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além, Ratinho, eu estava falando. E além de tanta crista, e vocês imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Mas é verdade que você usa esse dedo, aprendesse a usá-lo no seminário. E bom, uma seita grande, digamos assim, que surge no século XX, que eu acho que merece uma menção aqui, é a Cientologia. E ao mesmo tempo que ela é uma seita grande, ela tem um monte de mistérios e tal. Embora nos últimos, não sei, 15, 20 anos, muita coisa já tenha sido revelado e tal. E tem muita teoria da conspiração por trás dela também, sobre o que é que ela faz nos bastidores, com os membros e tudo mais. E aí a gente acaba entrando um pouco também na seara da teoria da conspiração e tudo. Mas enfim, você pode explicar pra gente a origem da Cientologia e como é que ela se diferencia de outras que a gente vai tratar aqui mais adiante? A Cientologia, que tem que até respirar fundo para falar, ela também vai compor, assim como todas as outras, um momento histórico ali
mais ou menos na década de 50, apesar da força dela vir alguns anos depois. Nessa, primeiro, crise das crenças tradicionais, daquela fé que estava dado até a Segunda Guerra Mundial, todo esse contexto que a gente está falando de desconfiança, de paranoia, e de um outro lado, a ascensão de um discurso mais científico. Científico aqui eu digo alinhado ao método científico, alinhado aos pressupostos de razão, de busca através da eliminação e não através da afirmação, os pressupostos científicos, e para que alguma seita, algum culto se estabelecesse desse momento em diante, fazia-se necessário, clamava-se naquele momento, para que essa fé então viesse misturada a esses pressupostos de razão, de explicação, com muitas aspas, as pessoas não estão vendo eu fazer as aspas aqui, mas você imagine, científico. A cientologia vai diferir então das outras seitas, porque em seu discurso manipulatório, em sua tese, ela se vende usando essas palavras, esses termos, essa estética, por assim dizer, científica. Curiosamente, ela é fundada pelo Hubbard, que é um escritor de ficção científica, que desenvolveu, ainda dentro das suas histórias de ficção e de fantasia, uma terapia alternativa que livraria as pessoas de todos os males a partir da ideia de clareza da mente. Essa teoria dele foi chamada de dianética. E eu não vou entrar exatamente na dianética em si, mas o que ela prometia era uma cura através da conexão do ser humano com o seu lado espiritual, que são as energias da Terra. Só que você começa a ver que alguma coisa está errada, que alguma explicação está vazia, está faltando. Mas é nesse lugar que as seitas e os cultos mais crescem. Nessa explicação faltando é que os líderes começam a abarcar cada vez mais pessoas que vão completar estes buracos que faltam de explicações com as suas próprias dores e as suas próprias explicações. Então, a cientologia começa a crescer prometendo essa libertação, e para isso você precisa praticar a dianética e seguir os pressupostos de uma estrutura hierárquica e também secreta, que só algumas pessoas passam a ter acesso a esses conhecimentos de libertação. E aí que começa a história. Para você ter essa libertação, ter esse conhecimento, você precisa pagar. É o famoso free to play. Você começa de graça, entendendo o tratamento, dali a pouco, para você ter esses conhecimentos maiores, essas ordens secretas, você passa a ou trabalhar para a seita, criando uma noção de coletividade, de comunidade, de participação, de hierarquização, de estar se sentindo como mais um pertencente, e vai criando as suas amarras ali dentro. E esse secreto também gera esse lado conspiratório. Nesse secreto que a própria seita vende a sua exclusividade, a verdade do seu saber, que pode ser acessada para poucas pessoas. Porém, na prática, essa busca incessante por dinheiro e cada vez mais treinamentos mais caros, e a cada nível que você passava da sua seita, você vai tendo que pagar mais, trazer mais gente para dentro, se desconectar da sua família, se desconectar daqueles que não acreditam na cientologia, você vai vendo que ela vai formando os pressupostos de violência, de alienação de famílias e de isolamento do sujeito. E não deu outra. Mais ou menos a partir dos anos 80, a cientologia passa a ser conhecida por ser muito agressiva com aqueles que eram críticos e aqueles que eram desertores. Eles dizem que estão sendo perseguidos, mas o FBI, a justiça e a polícia passam a investigar e descobrem uma série de tratamentos violentos, de abusos, de manutenção da fé dos sujeitos, não por essa manipulação da mente como a gente está acostumado a ouvir, mas por violência, por coerção. E aí, nesse sentido, apesar de se dizer científica,
a cientologia vai ser muito parecida com as outras. Vai empregar modos de coerção, vai trazer as pessoas para sua comunidade para depois persegui-las, vai tratar todos aqueles que querem sair da seita como traidores e assim por diante. Uma coisa que a cientologia é bastante famosa por fazer para dar força de verdade à sua crença é trazer a conexão com famosos, com atores de Hollywood, com celebridades e tudo mais, para que esse valor de verdade, apesar de toda a evidência de violência que a cientologia tinha, se afastava, porque afinal de contas, como é que o ator de Hollywood tal vai participar de uma coisa que é falsa, que é culto, afinal de contas ele é famoso, ele tem dinheiro e assim por diante. E uma prova disso, muito cruel e muito complexa, que aconteceu com aqueles que eram críticos da cientologia, é que mais ou menos nessa mesma época, se há uma explosão de seitas e de cultos fanáticos, há também uma explosão de organizações anticultos, organizações de combate aos cultos, aos fanatismos. Porém, tudo ainda de forma muito incipiente, de forma ainda muito experimental, vamos dizer assim. E uma dessas organizações, que foi a CAN, ou a Cult Awareness Network, passou a prometer que ela conseguiria fazer desprogramação mental dos membros de seita, incluindo a cientologia. Para fazer isso, porém, o criador da CAN, Ted Patrick, ele utilizava de métodos não exatamente convencionais. Para que ele conseguisse fazer essa desprogramação, ou aquilo que ele chamava de desprogramação, se é que isso realmente existe, mais para o final a gente conversa sobre isso, ele invadia cultos, fazia cárcere privado, sequestrava, e as ações anticulto passam a virar um culto em si mesmo. Na boa intenção de salvar os próprios filhos que tinham entrado em um desses cultos, o Ted acaba usando essas táticas mais violentas, que vez por outra, ironicamente, até conseguiam despertar algumas pessoas, mas por tantas outras as violentava, o que deixou espaço para que aquelas seitas, cujas quais o Ted agia em desprogramação, pudessem processá-lo. E a cientologia, lá nos anos 90, processa, ganha os direitos por continuar pregando a sua crença, mas mais do que isso, a CAN, que era uma instituição para combater os cultos, passa para dentro do guarda-chuva da cientologia. A cientologia passa a tratar, então, os seus críticos e os compra para não só calá-los, mas para passar a usar esse método contra outros cultos. E daí você vê, mais ou menos, como é leve essa temática, como ela é, assim, simples de se resolver, porque até quando você tem o caso das pessoas que trabalham com desprogramação, elas também podem cair em seita, porque a gente está falando das coisas mais fundamentais dos seres humanos, que é o senso de comunidade, senso de pertencimento, a crença, a razão, a participação e o poder. E quando todas essas coisas se misturam, dá no que dá. Uma coisa que fica bastante evidente para nós quando a gente estuda seitas no século XX é que elas estão intimamente ligadas a figuras carismáticas que lideram movimentos, né? Talvez um dos primeiros líderes a chocar o mundo com as suas ações tenha sido o Jim Jones, e temos outros também, mas como o caso do Jim Jones é bem emblemático, a gente pode ficar nele por enquanto. Você pode contar quem foi o Jim Jones, a história da seita dele, que seita era dele, e o que levou àquela tragédia em Jonestown e o fim do culto, enfim. Jim Jones, junto talvez da tríade Família Manson e depois mais pra frente Heaven's Gate, que agora a gente tá falando dos anos 70, Jim Jones e Família Manson, e depois anos 90, Heaven's Gate. Mas essa tríade talvez tenha sido a grande responsável pela massificação dessa ideia e desse imaginário de crueldade que as seitas podem ter, que é só um dos tipos de imaginário de crueldade. Bom, acabamos de ver o estado mental, o ânimos, o zeitgeist, o sentimento que pairava nos Estados Unidos desse período. Ao mesmo tempo, você tinha a luta por direitos negros, a luta pelo movimento civil, ganhando muita força. E essa população negra ganhando muita voz.
É nesse contexto que o Jim Jones vai tentar se inserir. Aquilo que vai ficar conhecido como o massacre de Jonestown vai começar quase uma década antes, quando Jim Jones reúne essas novas igrejas, esse novo culto em torno de si, focando nessas comunidades negras, deixadas de lado nas outras fés e nas outras religiões, e dispostas a cultivar aquilo que ele próprio, no início, prometia ser uma religião, uma ideia, uma fé, que pregaria uma terra de luta por igualdade social, justiça social, igualdade racial e assim por diante. E dessa forma, Jim Jones cria um vínculo com essas pessoas e passa a prometer em torno do culto sobre si a salvação, a fé única. Os massacres que esses negros americanos e esses outros povos mais pobres passavam nos Estados Unidos estariam solucionados se seguissem o templo prometido do Jim Jones. É claro que isso era feito a todo momento com muito abuso de poder, manipulação psicológica, exploração financeira, mas isso não era feito do dia para a noite. Mais para frente a gente pode falar disso, como ele utilizava isso a partir da linguagem, da manipulação, da retórica. Mas basicamente essa promessa de paraíso prometido fez com que muitas pessoas se juntassem para mudar-se dos Estados Unidos e migrassem para uma colônia lá na Guiana, que foi a famosa formada Jonestown. Por muito tempo, por alguns anos, Jonestown ficou então conhecida como esse lugar de mistério, na qual as pessoas não sabiam exatamente o que acontecia, apesar de que quem conseguia de lá fugir trazia relatos de todos os abusos, das paranoias e das punições que estavam sofrendo na vida em Jonestown, que, ao contrário de um paraíso de igualdade racial, na verdade reproduzia ainda mais os valores violentos a partir da lógica de cultuar Jim Jones. Então, esses negros começam a perceber que, na verdade, lá dentro, a hierarquia social de poder da igreja, por exemplo, era inteiramente branca. Aqueles que trabalhavam nas funções mais baixas de Jonestown eram os negros. E isso começa a criar cada vez mais inimigos, criar cada vez mais desavenças e criar cada vez mais denúncias a Jonestown. E essa tragédia, cheia de dívidas e tudo mais, vai culminar, então, no final dos anos 70, numa denúncia de um congressista americano que vai visitar Jonestown para documentar junto de uma equipe de reportagem o que estaria acontecendo ali. E nesse momento que o Jim Jones já tinha feito todo esse processo de fanatização, de extremização, de atenuação da morte, que são características bastante comuns da linguagem de uma seita, ele passa então a ordenar que houvesse o suicídio revolucionário, nas palavras dele. E veja só o uso das palavras, um suicídio revolucionário. E nessas, mais de 900 membros da seita, que incluía crianças, idosos, mulheres e muitos homens, foram forçados a ingerir cianeto misturado ao suco Kool-Aid, que é um suco bem famoso nos Estados Unidos e que depois também gerou todo um imaginário em torno desse suco. E veja, aqueles que resistiram foram assassinados. Mais pra frente, daqui a pouquinho a gente vai falar da força da violência, mas eu já começo a dizer aqui que, apesar de toda a força que que houve em Jonestown e de toda a manipulação empregada por Jim Jones, para que ele ainda assim houve resistência. Não houve manipulação total, não houve lavagem cerebral propriamente dita, como se acreditava ser possível. O que houve foi coerção, foi tortura, foi violência. E quando Jim Jones comete esse ato final com todas essas pessoas, haviam aqueles que estavam armados do lado de fora da onde eles estavam, que simplesmente não davam outra opção para a pessoa senão se matar. Eu digo isso porque, para a gente começar a entender que também não há só esse mistério, esse ar poderoso e único, e ele serve muito à perpetuação e à propaganda do próprio líder, porque a mídia vai massificar esse Jim Jones e essa forma de violência que esse culto bárbaro produziu, o que vai estimular e não afastar as pessoas
como se prometia com a massificação da mídia, vai estimular a produção de outros cultos, outras seitas e outros líderes baseados nessa linguagem controversa e poderosa que se estabeleceu ali em Jonestown em torno desse líder tão preocupado em símbolos, em formas, em formatação da sua manipulação através das palavras e tal, e isso vai ser replicado como um modelo dali pra frente. As pessoas me perguntam muito como eu sei que é um culto, o que eu devo procurar. Eu digo que não tem como saber. Você só vai saber quando for tarde demais. Mas pode procurar sinais de alerta, fazer uma pesquisa, não pode confiar no instinto. Ignorar os sinais de alerta. Quando vir um sinal de alerta, pare. Pra gente ficar nessa mesma temática do Jim Jones no quesito de ser uma seita apocalíptica, eu queria que você explicasse uma outra seita que você já mencionou. A gente vai dar um pulo cronológico pra frente e depois a gente volta, né? E pra falar um pouco sobre o Heaven's Gate, nos anos 1990, que também chocou o mundo com suicídio em massa e tal. Qual era a ideologia desse grupo? Como que isso se conecta com as ideias de vida extraterrestre, espiritualidade que ganharam popularidade na época, enfim. E tinha alguma semelhança do Heaven's Gate com as crenças do Jim Jones? Cara, Heaven's Gate, eu devo dizer assim que é uma das que mais me fascina pelo poder do absurdo e pela força que ela conseguiu de convencer, ao contrário do que eu acabei de falar em Jonestown, a todos que participavam da seita de executarem o ato final. Claro que ela é uma seita bem menor, eram 39 pessoas, mas ainda assim. Bem, estamos agora nos anos 90, como você bem disse, damos um salto. Estamos num período, a gente vai dar uma voltada, né, como você bem disse, mas estamos num período pós essa ideia de seita, mas com uma nova ideia que estava muito na moda, que é essa ideia da conexão transcendente do poder da mente com extraterrestres. A ideia da nova era e tudo mais, muito movimentada ainda pelo ideal de Guerra Fria, da corrida espacial e de conquistas de planetas e de conexão com outros povos. E a exacerbação ao absurdo disso vai dar no Heaven's Gate, que basicamente foi uma seita liderada por um sujeito chamado Marshall Applewhite e a sua esposa, que eram conhecidos carinhosamente como Doe e T, e esses apelidos são muito importantes para você criar proximidade com o líder, e eles são uma mistura doidona de teologia cristã, ficção científica e aliens. Basicamente, que é aquela mistura, veja, olha que interessante, né? A mistura exata do que estava acontecendo no período, naquele momento, que as pessoas estavam pensando era exatamente nisso. Então ela mistura todas para propor o seguinte: bem, a Terra compõe um ciclo universal maior e está prestes a ser reciclada. Porque a ideia de apocalipse é muito importante mesmo para seitas. Essa ideia de que você está prestes a acabar, está prestes a ser destruído, te coloca numa posição de medo que você só pode ter devoção àquele que promete te salvar. E o nosso amigo Applewhite tinha então conexão com um planeta alheio ao nosso e sabia a data exata de quando aconteceria esse reset da Terra e de como as pessoas poderiam abandonar os seus corpos para buscar um nível mais elevado de consciência. E ele pregava isso abertamente. Basicamente, então, você entrava no culto dele para evoluir direto para um caminho espiritual, que é o abandono do seu corpo no grande dia, no dia que os ETs passarem aí para levarem você para fora do planeta em sua nave. E há altas descrições de como seria essa nave, de como que você falaria com os ETs, do que você faria, do que você precisaria fazer, o que você iria assinar de contrato e tudo mais. E vale, inclusive, se você tiver curiosidade, ver no YouTube as longuíssimas pregações do Applewhite, que vai ficando cada vez mais fanático e cada vez mais delirante. E aqui estamos falando delirante do ponto de vista, inclusive, patológico, com discursos que já não saem mais do ponto A para o ponto B, mas que são replicados pelos seus seguidores. Tem no YouTube também o discurso do último dia desses seguidores, no dia que a nave ia passar, tem gravação deles, e eles estão serenos e tranquilos do que eles vão fazer. Por quê? Porque o líder já tinha os ensinado duas coisas. O que deveria ser feito
E 2, de que uma vez que a vida aqui na Terra seria resetada e que a vida aqui na Terra estava fadada a acabar, a única forma de continuar existindo seria morrendo. E essa inversão que o Applewhite faz, dizendo que a morte é a verdadeira vida, vai culminar com as 39 pessoas do culto, no dia 26 de março de 1997, na Califórnia, ingerindo uma porção de remédios barbitúricos misturado com vodkas para ir esperar a busca do alienígena. E é muito interessante para pensar nessa questão, de novo, do poder dos símbolos, da linguagem, da união e da comunidade. Todos eles, eu vou tentar falar isso sério porque é sério, usavam uniformes idênticos, cinzas, tênis da Nike e carregavam consigo nos bolsos uma nota de $5, que segundo o Applewhite seriam para pagar a passagem para a nave do lado de lá. Então você veja, e aí as duas se aproximam, né, na linguagem. Quando você tem esses fatores de poder, de crença, de necessidade de busca, de solidão, de necessidade de acolhimento, junto ao poder, como eu falei antes, e junto a um líder carismático, se ele souber usar a linguagem, seja de maneira bem intencionada ou mal intencionada, como é nesses casos, ele consegue remodelar a realidade dos sujeitos que podem se convencer de qualquer absurdo, como é a Heaven's Gate. Porque a Heaven's Gate, ela é interessante de olhar, porque ela é fácil para todo mundo ouvir e dizer, eu não cairia nisso jamais, eu não cairia nisso nunca, porque ela é mais gritante. Mas se você parar um segundo para olhar de fora, quanto noção os gurus do nosso tempo prometendo coisas absurdas, mas que a esperança do vazio que as pessoas têm é o suficiente para movê-las e se jogar de cabeça ao absurdo, né? Então, é mais ou menos que por aí que vai essas duas seitas, assim. E a Heaven's Gate, ela até hoje, na verdade, tem seguidores. Alguns não conseguiram embarcar, vamos dizer assim, na nave espacial. Se perderam por diversos motivos, perderam a data da viagem e tudo mais. E eu tô falando isso não é nem de deboche, é assim que eles se autodenominam. E até hoje, eles mantêm o site do Applewhite, dizendo que haverá mais um reset da Terra. E até hoje, eles acreditam que esses 39 estão do lado de lá. E aí sim, a gente volta um pouquinho no tempo para falar de uma das figuras mais notórias do século XX, quando o assunto são seitas, que é Charles Manson, né? Você pode contar um pouco mais sobre o Charles Manson em si, a vida dele, e claro, a formação da família Manson, e se tu achar que vale a pena comentar, como você acha que foi essa influência, essa manipulação dos seus seguidores para cometer os crimes que eles cometeram? É interessante de notar que o caso do Charles Manson, apesar de aí agora a gente voltou, né? Estamos nos anos 60, dele vir mais ou menos no período do Jim Jones, mas mais do que isso, por ir capturar um tipo de sujeito não tão comum ao imaginário de seita que a gente pensa, sobretudo aqui em Brasil, das pessoas mais vulneráveis, mas o grupo da juventude que estava buscando liberdade nos anos 60, que estava buscando novos tipos de comunidade, que estava buscando novos tipos de conexão, novos tipos de formação, e é aí que ele se inseriu. Mais um com um poder carismático de linguagem fantástica, de manipulação ímpar. Charles Manson vai construir uma figura mítica em torno dele, se dizendo a reencarnação de diversas figuras messiânicas e proféticas, se chamando algumas vezes como o tal Jesus Cristo. E pro Manson, nesse momento, anos 60, na qual tudo isso que eu estava falando até agora está marcando o pensamento da juventude, a única maneira de se libertar desse marasmo, desse apocalipse que todas elas dizem que está acontecendo agora e que por isso você precisa se juntar a eles, é a produção de uma guerra racial que seria inevitável e que eles deveriam apenas acelerar. Veja que interessante. Jim Jones está falando da promessa da igualdade racial. O outro está falando da promessa da guerra racial. E nenhuma delas está em nenhum segundo desligada dos conceitos históricos que estavam sendo vividos ali. E esse culto do Manson vai ficando cada vez mais paranoico,
cada vez mais isolado, com muito uso de substâncias abusivas, de dependência em torno do líder, e ele vai formando em volta dele a famosa família Manson, que eu acho que, não sei se a gente deveria entrar mais profundamente para ela, porque eu acho que é muito conhecido na cultura pop, mas que, em resumo, era formada sobretudo de jovens, bonitos, novos, que aderiram à cultura hippie, eram fãs de rock e eram fãs, sobretudo, dos Beatles. E nessa mistura toda, que numa distorção delirante, psicopática de uma das letras dos Beatles, Helter Skelter, o Manson enxergou que estava ali o plano para eclodir e para fazer o conflito racial explodir. E para isso ele convenceu que os membros da sua família, sua seita, cometessem alguns assassinatos brutais para chamar a atenção ao caso e começar a guerra racial. Então, portanto, ele só matou pessoas extremamente brancas. E entre elas, a mulher do Roman Polanski, que é a Sharon Tate, que estava grávida e que explodiu, não obviamente a guerra racial, mas o olhar da cultura pop para essa seita. Ao contrário do que se pode imaginar, então, quando Manson é preso, o que acontece é que ele acaba virando um símbolo, ao mesmo tempo, do mal total, que é essa visão do psicopata e do serial killer que nós temos hoje, muito perpetuada depois em filmes, na cultura pop, nessa ideia de true crime que a gente tem hoje, e, por outro lado, a perpetuação da própria imagem do Charles Manson, que até desgraçado morrer alguns poucos anos atrás, recebia inúmeros pedidos de casamento, de namoro, de aceitação dentro do culto, mesmo tendo passado a vida inteira presa, justamente porque essa figura criada com seu rosto estampado em capa de revista, em capa de jornal, em todos os lugares, vai fomentar também um dos pilares da ideia de contracultura desse período. E aí o Manson acaba sendo usado muitas vezes como, ao mesmo tempo, esse desejo confuso num psicopata que parece controlar pela linguagem tudo que fala, quanto politicamente utilizado para aqueles que querem, mais uma vez, condenar todo tipo de visão contra-hegemônica, visão que propõe outra visão, outra forma de ver o mundo, outra forma de organização política, outra forma de organização religiosa e assim por diante, como no balaio do Manson, do Jim Jones e do Heaven's Gate. Todos aqueles que discordam de mim são aquilo ali. Então ele é muito útil nesse sentido para a manutenção do poder, construir essa figura sinistra que é violenta, manipuladora, produziu uma violência sem tamanho, mas que é, ou foi, tão distorcida ao longo da história que já não é mais a figura em si, mas todo o imaginário que se construiu em torno dela. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Uma coisa que chama muita atenção nesses movimentos é a capacidade que esses líderes, como Manson e o Jim Jones, tinham de manipular os seguidores. Você sabe me dizer se eles usavam algum tipo de técnica de persuasão específica, ou de manipulação? Existem estudos que mostram como a mente humana é manipulada por esse tipo de liderança carismática? O que é que você leu sobre o assunto? Aqui é a parte que mais me chama a atenção e que eu acho que é a parte principal desse nosso papo de hoje. Sobre justamente o poder da linguagem e da persuasão. Veja, é claro que um culto nunca vai começar falando as besteiras fanáticas logo nas primeiras camadas. Senão ninguém ia cair num culto. Ou, até melhor dizendo, talvez ninguém, em sã consciência, aceite participar de uma seita, de um culto ou de um esquema de pirâmide que vai as prejudicar. O que as pessoas participam é de oportunidades fantásticas. Solução para os seus problemas financeiros, atividades empoderadoras, cura para suas dores espirituais e assim vai. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é preciso estabelecer algum tipo de contágio emocional que vá falar diretamente com a pessoa e que não é possível impor nenhum tipo de crença e culto que não use da linguagem como forma de
conexão e de troca com essas pessoas. Produzir, portanto, contágio emocional. Nós, seres humanos, temos a tendência de imitar posturas, movimentos, ideias e falas, e isso é muito importante para a manutenção de comunidades de pertencimento. O Jim Jones, por exemplo, falava abertamente e estudar aquilo que ele julgava os grandes oradores para ele, que passavam de pessoas como os bíblicos, Jesus Cristo, os filosóficos da retórica, Aristóteles, Sócrates, os políticos, sejam eles positivos, como alguns que ele cita, ou os ditadores, como longuíssimos estudos sobre o tipo de fala do Hitler, ou os líderes ativistas positivos, como longos estudos sobre o Martin Luther King, o Malcolm X e assim por diante. Isso para poder dominar várias linguagens sociais e poder falar com cada uma das pessoas de acordo com a linguagem delas. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Se o grupo daquele culto que o Jim Jones estava dando era de mulheres negras, ele utilizaria palavras como emancipação, como força, como libertação. Se era formado por grupos políticos da universidade na qual ele ia discursar, ele utilizaria palavras como camaradas, companheiros, prometendo a revolução e assim por diante. Se ele, em comunidades mais tradicionais e religiosas, ele utilizaria então os seus estudos e as suas falas mais voltadas para o mais clássico de Deus, para o mais clássico dessa conexão com o religioso tradicional e assim por diante. Isso porque ele acreditava que, para que houvesse qualquer tipo de conversão, a linguagem do culto, ela precisaria usar desses viés de confirmação para criar essa troca com o sujeito. Ou seja, em nenhuma seita a linguagem vai ser, num primeiro momento, veja só, meramente violenta, impositiva. Isso vai vir nas camadas mais abaixo. Nesse momento, são os usos de palavras afirmativas que performam muito mais do que informam. Então, é usar verbos, por exemplo, como abençoar, amaldiçoar, curar, jurar, transcender ou até rezar como um ato de repetição para criar uma ritualística de aproximação entre culto e cultuado e cultuador. Ou, por exemplo, técnicas de fala ou de retórica que buscam produzir aquilo que é chamado de love bombing ou bomba de amor, ou seja, falar para a pessoa, produzir para a pessoa exatamente aquilo que ela está precisando para aquele momento, para que ela entenda que naquela bomba de amor ela está sendo acolhida, está pertencendo a uma comunidade, está fazendo parte daquilo, e aí ela começa a aceitar os pressupostos outros daquele culto, daquela religião. Então não há exatamente um controle da mente propriamente dito. O que há é uma espécie de consentimento, de aproximação interessada. Uma troca, é claro, desigual, porque o líder tem poder, o líder tem a política interna do próprio culto, mas do ponto de vista daquele que entra, há uma troca. Ele cura a minha dor e eu, em troca, o venero, vamos por assim dizer. É só depois desse momento, é só depois dessa camada que vão começar os usos da linguagem mais violenta, os usos da linguagem de fato abusiva, como por exemplo aquilo que é chamado nos estudos de seita, cultos e líderes, de clichês terminadores de pensamento, que é quando o líder, aquele que fala, começa a não mais aceitar visões críticas, visões que contrapõem, e começa a colocar através da linguagem todas as suas ações como explicadas per si. Explicada, por exemplo, porque está no plano de Deus, porque as coisas são como são, porque, como diria o Applewhite, essas coisas não importam no nível cósmico, ou todo mundo morre, ou conhecerei a verdade vos libertará, e assim por diante. Eliminando qualquer tipo de contraditório crítico, o uso dessa linguagem vai criar então essa dissidência nós e eles, na qual a seita é vista como o nós, e portanto qualquer tipo de movimentação contrária ao nós precisa de rechaço.
Para além disso, eufemismos para a morte foram muito utilizados pela seita do Applewhite e também pela do Jim Jones. O Applewhite trabalhava muito essa ideia de que o nosso corpo era uma máquina descartável, de que a gente poderia deixá-lo para trás em busca dos extraterrestres. O Jim Jones vai trabalhar a ideia de que a libertação, a terra do paraíso, não deve ser temida pela morte, porque viver seria uma maldição. Essa, inclusive, é uma das pregações que ele está fazendo na gravação da fita, porque existe, desse ritual final. É isso que ele está tentando convencer as pessoas. Até peguei um pedacinho aqui, que ele vai dizer literalmente aqui, ó, abre aspas, se não podemos viver em paz, então morreremos em paz. Eu nunca menti para vocês. A morte é 1 milhão de vezes melhor do que a vida. Vamos embora, vamos embora. A morte não é para ser temida. A morte é uma amiga. Vamos sem dor agora. Vamos livremente livres. Quer dizer, nesse momento há uma inversão de significantes total para justificar. Veja, se não podemos viver em paz é por causa dos problemas de justiça que o Jim Jones estava tendo. E aí ele imprime isso pro culto dele como uma... Então vamos nos libertar, vamos se matar. E aí é a inversão total. A promessa de dor vira confirmação de dor. A promessa de mais vida vira promessa de morte. A promessa... E tudo vai se invertendo. E, mais uma vez, na linguagem final, para a gente tirar mais uma vez essa mística e esse controle, a linguagem final desses líderes é a violência. Se no final de tudo as pessoas não aceitarem aquilo que está sendo imposto através da manipulação, através da conquista do love bombing, através de não sei o que, mata. Coerção, ameaça, violência. E aí eu repito o que eu disse agora há pouco. Se numa comunidade com 900 pessoas que tinha o controle teoricamente total, o Jim Jones precisou ainda imprimir violência direta e reta, é porque, a linguagem é transformadora, muda ideais, muda e transforma as coisas, mas ela também tem limites. E onde há o poder de submissão, há poder de resistência. E por isso esses líderes aplicam a violência. Mas a esperança que isso nos dá, se é que há alguma nesse momento, é que se é através da linguagem que essas camadas vão sendo conquistadas, é também através da linguagem que a saída começa a acontecer. E de que os estudos mais modernos, desses encontros mais fanáticos, de como, enfim, tirar as pessoas desse fanatismo, vão mostrar que é também através da conexão da linguagem que você vai conseguir diminuir esses fatores de conexão, esses fatores de destruição do sistema de verdade das pessoas e assim por diante. Ou seja, e aí fecha a resposta aqui, a linguagem, ela é o centro de tudo. A saída e a entrada. O estabelecimento, o aprofundamento e também o próprio fim. E um dos livros que eu vou indicar aqui no final, que é o Cultos, da Amanda Montell, ele vai trabalhar inclusive de que a linguagem, no final das contas, ela é o próprio Deus que está sendo cultuado. Porque é através dela, por ela e em vias dela que a ideia é passada para os outros. Então, assim, mais do que ter algumas táticas de manipulação, ter algumas técnicas de persuasão, a linguagem simbólica, retórica, imagética, ela é a estrutura central de uma crença. Afinal de contas, sem linguagem, não teria nem a crença, nem a filosofia, nem a política, e nem muito menos esse podcast aqui, que é basicamente linguagem. Conhecido como a família Manson, essa seita tinha aproximadamente 100 seguidores. Pregava uma filosofia e estilo de vida que bebia da cultura hippie e era formado em grande parte por jovens mulheres. Para a seita, Charles Manson era uma espécie de manifestação de Jesus Cristo na Terra. Levando em consideração o trabalho que tu tem feito falando sobre esses assuntos ou relacionados a isso, me parece que você tem um foco também em olhar para a questão dos meios de comunicação, da mídia em geral, de como eles cobrem certos tópicos, né? Então, olhando em retrospecto, é possível fazer um balanço sobre como a mídia cobriu esses movimentos? A atenção da imprensa ajudou a enfraquecer essas seitas?
ou ajudou a aumentar o poder e o alcance delas, enfim? A mídia, sempre a mídia, não dá pra ignorar o papel dela. E, né, até eu vou falar um pouco agora de anos 90 e do papel que a mídia teve a partir disso, mas... Bom, é só ver o que a gente está vivendo por agora, né? O papel central de estabelecimento de todos os avanços de movimentos extremistas, o quanto ele passa pela construção e pelo imagético e pela forma da mídia contemporânea atual, que são as redes sociais. Então, assim, mas é o que eu falei no início, não era um tema cuja qual eu sou especialista, mas, dadas as situações, eu precisei entender o que estava acontecendo no Brasil, no avanço desse extremismo e desse fanatismo, com esses ares e com essas inspirações de seita. E aí o que você vai descobrir é justamente que o espaço que a mídia deu, após primeiro Jim Jones e depois Charles Manson, mas após, sobretudo, esses programas todos da CIA que eu estava falando, há uma explosão gigantesca por causa desses programas da CIA junto da televisão. Calma, vamos lá, aos poucos. O que acontece? Os programas do governo que estudaram esses, entre aspas, paranormais, não conseguiram, obviamente, descobrir nenhum paranormal, mas esses sujeitos ganharam o diploma da própria CIA de pessoas estudadas como paranormais. E isso bastava para fazerem o marketing de si e começarem a se vender enquanto mágicos, enquanto espetáculo, enquanto poderes sobrenaturais e fazerem shows por aí. A televisão norte-americana vai pegar um desses sujeitos que vai fundar um novo tipo de programação na TV, que são esses programas de auditório paranormais. Esse sujeito, para quem viveu nos anos 80 e nos anos 90, certamente lembra dele, porque ele veio até parar no Brasil, é o Uri Geller. O Uri Geller foi testado pela CIA e por Harvard naquele período. E, obviamente, depois, no final dos estudos, a conclusão dos documentos oficiais é que não havia nada de paranormal nele. Mas ele tem um documento oficial que dizia, abre aspas, que ele exibia a habilidade perceptiva paranormal de modo contundente. E pronto. Uri Geller passou aí em todo o programa de TV dos anos 80 e 90 para entortar garfo, ler a mente das pessoas e pregar essas falsas magias na TV. Isso vai fazer um sucesso tremendo e danado, o que vai abrir espaço para outros tipos de charlatão. Os charlatões daquilo que aqui no Brasil é a teologia da prosperidade. Aquela ideia do teleevangelismo, portanto. Gurus da TV que, com o poder da mente e o poder agora do evangelho, pregavam como magos de poderes sobrenaturais e faziam muito sucesso. Isso, vem até um parênteses, uma história interessante, também produziu pessoas para desmentir na TV e transformar em produto esse tipo de coisa também, porque a TV só está interessada na audiência. E aí um outro sujeito apareceu agora, um mágico propriamente dito, mágico ilusionista de palco mesmo, que é o James Randi. Se você tiver oportunidade aí, você joga no Google ele para você ver o velhinho fofo que é o James Randi. E a intenção do Randi era uma só: desmascarar o Uri Geller sistematicamente. E aí em todo programa, em toda cidade que o Uri Geller ia, na semana seguinte, o James Randi aparecia para desmenti-lo. Para mostrar que, se ele entortou garfo, ele mostrava que o garfo era entortado com a técnica tal na mão e ensinava as pessoas. Se ele lia a mente, ele mostrava como aquilo era só um joguete linguístico de indução das coisas. E assim por diante. O James Randi chegou a oferecer $1 milhão para aquelas pessoas que conseguissem provar a existência de qualquer poder psíquico. E, ainda nos anos 70, ele foi num combinado com o Johnny Carson, que seria algum talk show tipo um Jô Soares americano da época, de desmascarar na cara do Uri Geller a farsa. E para isso, ele simplesmente apareceu antes do programa de TV, preparou as colheres, os metais para que não fossem dobradas, e isso destruiu a carreira do Uri Geller. Certo? Errado. O que as pessoas fizeram dali em diante foi odiar o James Randi. Dizer que ele era frio, que ele era insensível, que ele não respeitava a fé alheia,
E aí vai uma reflexão muito interessante sobre o poder que tem o desejo de acreditar. Muitas vezes, e aí os gurus e os charlatões e a mídia vai usar muito disso, as pessoas querem crer, elas não querem desmentir. O poder de viver no mundo mágico, do pensamento mágico, ele é muito encantador. Seria muito mais legal se a gente conseguisse de fato viver numa sociedade na qual a gente voasse, você imagina? Na qual a gente ficasse invisível. E aí as pessoas escolhem crer. E o que aconteceu é que o James Randi morreu há poucos anos, talvez no máximo 10, aos 88 anos, sem ter pago nenhuma vez nenhum cheque para ninguém. Mas o Uri Geller seguiu a sua carreira, ou melhor, segue até hoje a sua carreira e passou a rodar o mundo. E entre os países que o Uri Geller fez muito sucesso, está o Brasil, justamente. O Uri Geller veio muito fundar essa ideia de paranormalidade na TV, de poderes sobrenaturais na TV, que vai gerar, inclusive, o nosso James Randi, que é o Padre Quevedo, mas a gente não vai entrar nisso por agora. Mas esse tipo de crença que a mídia deu a esse poder das curas à distância é o espaço que esse televangelismo brasileiro vai precisar para se afirmar por aqui. E aí veja que interessante, ou que coincidência, ou melhor, que não coincidência, que o programa Despertar da Fé, que é o programa mais conhecido que fundou a Igreja Universal, o primeiro programa do Edir Macedo, apresentado pelo R.R. Soares, ele é de 1978. Exatamente nessa mesma época que estava acontecendo esse tipo de efervescência, esse tipo de crença. E depois, mais do que isso, a TV vai dar um espaço gigante nos anos 90 para aquilo que é chamado do pânico satânico. Eu não vou fazer maiores explicações, porque a gente já está com um papo gigante, enorme, mas aquela ideia do medo do bebê diabo do ABC, aquela ideia que tomava as TVs de que o Toninho do Diabo estava por aí, ou de que existiria forças ocultas e rituais de crianças satânicas, vão aparecer na moda, e isso tudo acaba escondendo muita violência real, como nesse caso de que o pânico satânico acabou escondendo por muitos anos o sistemático sequestro de crianças para tráfico internacional, que ficava só ali nessa coisa do medo ao ritual satânico, e que na verdade era um processo de violência muito maior, que na mídia só passava desse ponto de vista. Eu acho que não há exemplo maior, não tem como não citar como exemplo aqui as bruxas de Guaratuba, caso que ficou muito famoso depois do excelente trabalho de divulgação do Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, mas que foi um caso extremamente complexo, envolvendo política, envolvendo poder e tudo mais, que levou pessoas à cadeia, que levou pessoas à tortura, tudo maquiado nesse medo do satânico, televisionado a todo momento possível, como essa ideia de que essas mulheres tinham feito rituais para matarem crianças e tudo mais, e essa mística fez o que fez. Então, quer dizer, o papel da mídia é fundamental para cristalizar imaginários de tipos de fé. Claro que o contrário também seria possível se nós tivéssemos mais James Randis e menos charlatões, porque o poder da imagem na mídia é um poder em disputa, por isso é tão importante ocupar esses lugares. Mas, em fato, o que se produziu ao longo da história da mídia dos últimos 50, 60 anos é essa valorização desse vazio misterioso que permite completar com qualquer outra coisa bizarra, que é tudo isso que a gente está falando, né? Um outro debate que está muito forte hoje em dia é a questão das big techs e a regulamentação ou não delas por conta de usos políticos nas eleições, questão de algoritmo, etc. Então eu queria te perguntar de que maneira governos e organizações internacionais responderam ao uso da internet por seitas e grupos desse tipo nesses últimos anos. Têm sido criadas leis específicas para lidar com esses casos, enfim? Bom, essa resposta, fiquei pensando, né, quando a gente estava conversando em como que a gente ia fazer esse papo e tal. Foi muito difícil de colocar um ponto de partida para ela, para pensar sobre o nosso momento, porque são muitos fatores ao mesmo tempo. Então, vou tentar aqui fazer uma digressão e vamos ver se eu chego em algum lugar. E aí você vai me ajudando e vai me guiando, tá? Assim, primeiro, de um ponto de vista, nós estamos a um clique de qualquer seita.
a um clique de qualquer guru. Bastam 3 ou 4 páginas que você desça ali no funil do YouTube para você estar vendo promessas delirantes, coaches que prometem a mudança da sua vida e assim por diante. E a nossa geração, sobretudo os millennials um pouco, mas a geração Z, e me dou o direito aqui de usar esses termos americanos, apesar de não gostar muito deles para a realidade brasileira, nós respondemos essa vontade de crer de um modo bastante interessante, que é esse modo espiritualizado, mas não religioso. Como é muito fácil nas redes sociais a gente buscar essas experiências, o que a gente acaba criando é algo que os pesquisadores têm chamado de jovem geração remix. Ou seja, a gente tem, e aí tô falando de cultos agora do ponto de vista positivos também, né? De encontros, de reuniões, de grupos comunitários, como eu tava falando mais no início. Você tem um coach a todo momento, um horóscopo no intervalo, uma aula de meditação mindfulness pela manhã para aumentar a produtividade, e à noite algum ritual de religiões minoritárias que você goste. E tudo isso, é claro, trabalhando numa startup que tem um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de agir, palavras próprias daquele grupinho, ou até de grupos online da política. Então, tá muito fácil, muito próximo da gente. E isso não quer dizer, assim como acreditávamos nos anos 80, nos anos 90, que esse acesso fácil produziria, então, menos necessidade das crenças. Muito pelo contrário, o que você vai ter é mais necessidade dessas crenças, uma vez que, dentro das redes sociais, o algoritmo que nos desenha é esse algoritmo de conflito que vai encaminhar o sujeito para definir a sua identidade através da negação daquilo que ele não é. Ou seja, se estabelecer dentro de um grupo a partir do meu inimigo. E as redes sociais facilitam muito isso para criar essas exacerbações. Então, aqueles grupos que outrora podem ser grupos positivos, seja eles quais forem, uma ideologia política, um trabalho numa startup, uma nova religião que você segue, um coach que você segue, todos eles estão vulneráveis a explodir pro absurdo. Pelo desenho que ele é feito, pela forma que a rede beneficia certos tipos de comportamento, todos estão nessa chance da explosão. E o que vemos nos últimos tempos foi justamente isso, sobretudo desses grupos radicalizados à extrema-direita. Grupos que se desenham nessa mistura perigosa e meio explosiva entre religião, política e esse místico, esse metafísico, que vão colocar nas figuras desses líderes autoritários as respostas. Um acolhimento, uma casa, um senso de pertencimento, ainda que no mundo online. E aí qualquer absurdo que você defender dentro da rede vai ter um grupinho para chamar de seu. E alguns tipos desses grupos, como por exemplo, se você pensar em grupos como os exércitos virtuais ou os boards do 4chan, são a forma mais moderna desse cultismo online, que é um cultismo até sem a necessidade de um líder, que se estrutura a partir de uma crença no anonimato e na violência que o anonimato pode dar, então. E os líderes políticos da extrema-direita, têm utilizado isso cada vez mais. Não à toa, depois das eleições, quando esses candidatos perdem, a única opção que aqueles que neles creem têm é de ou não acreditar que aquilo é real, negar o processo eleitoral, ou da violência total. A única forma como a guerra total. Por isso que choram, por isso que não acreditam, porque estão tão movidos, tão internamente usados por esses líderes, que quando acontece, quando vem o encontro da realidade, a coisa se desfaz, vira violência. E sobre a sua pergunta sobre o que as Big Techs ou o que o Estado tem feito em relação a isso, a resposta para a gente que está vivendo em 2024 é fácil. Nada. No máximo, os líderes utilizando e as Big Techs lucrando em cima desse tipo de comportamento. Se você gastar não mais do que 2 minutos em qualquer uma dessas redes sociais, você vai encontrar
os mais diversos e variados tipos de doideira, loucura e conspiração. Esses dias mesmo pra trás aqui, eu tava vendo uma galera que já tá um grupo assim crescendo cada vez mais, que eles têm uma tese de que o mundo é tipo um RPG e de que onde a gente vive é meio que fechado, assim, ó. Existia um período de que a Terra era pra todo mundo, a Terra que é plana, é claro. Mas em algum período os anjos decaídos foram mandados para Deus, para esse lado de lá, e que através da física quântica, veja só você, como que a ciência moderna está se adaptando, tem que entrar, né? Esse termo, agora tem que entrar o quântico. A física quântica seria capaz de abrir esse mapa novamente, tal qual um videogame de RPG. E aí a gente teria acesso a um novo lugar, porque os polos magnéticos da Terra se inverteriam. Veja, mais uma vez aí, o uso do polo magnético da Terra, a ideia de ciência e tudo mais. E por que os polos se inverteriam? Porque os anjos viriam nesse dia que a gente conseguisse se libertar para uma salvação que seria essa Terra completa. Então veja, chegamos no 2024 nesse nível de crença. Mas será que ela é tão maluca quanto todas as outras que nós não passamos ou que nós estamos vivendo e muitas vezes nós não enxergamos? Mais uma vez eu abro aquilo que eu falei do Heaven's Gate. É fácil enxergar nessa, mas é difícil muitas vezes a gente olhar para as camadas que também estão nas nossas formas de se relacionar. Porque, assim, acho que vale agora que a gente já está se encaminhando para o final, Iclis, acho que vale um parênteses aqui, acho que vale um passo atrás da sua pergunta, se você me permite, para adicionar um fator que eu acho que é muito fundamental para compor essa ideia de desmistificação de seitas, que é tentar compreender, então, o passo anterior do porquê as pessoas precisam disso. Por que as pessoas entram nessa parada? E veja, é mais simples do que parece. Seres humanos não se dão bem com a solidão. Nós não fomos idealmente criados para isso. Gostamos de ficar sozinhos, de momentos solitários, mas momentos solitários exigem coletividade. Porque mesmo quando você está sozinho, você precisa tomar banho e alguém trabalhou para que a água chegasse até a sua casa. A solidão não nos faz muito bem e nós buscamos sociabilização. Nós buscamos um grupo para chamar de nosso. E muitas vezes isso pode vir num momento de fragilidade, e aí a gente é capturado, mas não só. Isso pode vir num momento de busca completa, de saúde mental. Muitas pessoas acham que é só gente burra que cai em seita. E não é bem por aí. Muitas pessoas bem intencionadas, idealistas, inteligentes, podem ser manipuladas e utilizadas, e sobretudo aquelas que são mais focadas, estudiosas, idealistas, pode ser aquelas que vão cair mais de cabeça para um negócio desse. Então, qual que é, para cada um isso agora, né? O buraco sentimental, afetivo, que te coloca no lugar onde você está. Porque, claro, com esse papo todo que a gente teve, e essa é um pouco a minha posição de mundo, a gente pode cair numa eterna desconfiança de tudo e todos. Mas eu não sei se a gente estaria num mundo melhor se a gente vivesse numa eterna desconfiança, numa eterna não crença, ou de que não é possível ter níveis saudáveis de participação dentro de um grupo, cantando um mantra, executando uma reza, participando de uma nova forma de organização política. Porque aqui temos um dilema. Se nós todos temêssemos outras formas de se organizar, outras formas de vida, outras formas de pensamento, será que a gente não estaria condenado, então, a replicar a normalidade doentia que a gente vive nos dias de hoje? A gente não estaria, então, condenado a viver um cultismo da normalidade, do status quo? Portanto, pensar fora da normalidade é uma experiência que pode trazer um marcador de transformação do social. Acreditar, sentir, participar de alguma coisa é o que, afinal de contas, vai nos fazer humanos. Por isso que esses cultos conseguem se inserir tanto. Porque a forma que nós nos organizamos socialmente em grupos é muito parecida com a forma que esses cultos se organizam em grupos. O que muda é depois, nas camadas mais internas. Porque veja,
Se você está participando de um culto para se sentir parte pertencente daquilo, aquilo é muito mais do que uma mera crença. Aquilo é o representativo do seu sistema de verdades, daquilo que você vai olhar para todos os fatores que aconteceram na sua vida, é para lá que você vai olhar para saber como julgar esses fatores. Nessa crença está depositada todo o seu sistema de amizades, de repente de família, de repente tudo aquilo que você dedicou na sua vida, por exemplo, de trabalho, de forma de ganhar dinheiro, está ligada a essa crença. Então, não é exatamente fácil deixar de acreditar num culto, deixar ou abandonar uma seita fanática. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que alguém possa fazer. Porque quando a pessoa depositou todo o seu mundo de significados dentro daquela estrutura de valores, deixar aquele culto, de alguma maneira, é deixar de ser ela. Deixar aquele fanatismo é deixar de ver os seus amigos. Então, de um lado, acreditar é possível de ser saudável. E quando a pessoa está fanatizada e nós queremos tirá-la dali porque está fazendo mal para ela, porque está tirando o dinheiro dela, porque está abusando e ela não está percebendo, é alguém que a gente gosta muito, não adianta simplesmente dizer que aquilo está errado. Não adianta forçar violentamente a saída da pessoa. O que é preciso fazer é manter uma relação com a pessoa o máximo que der, para que ela perceba que existem outros portos seguros para você existir, que existem outras formas de vida, que é possível ter algo seguro com amigos fora da seita, que é possível ter um trabalho, que você consegue conversar com outras pessoas. É preciso então construir uma nova vida. E daí eu tô falando aqui baseado num livrinho que eu gosto muito, que é o Como Curar um Fanático, do Amos Oz. Ele vai dizer que é isso, que não adianta confrontar a pessoa. Vai ter um momento certo para você fazer isso, que é confrontar as crenças da pessoa. Mas isso só vai vir quando você conseguir utilizar essa linguagem do acolhimento, essa linguagem de trazer novos pertencimentos. Senão, você vai cair naquilo que a gente falou uma hora atrás, do culto anticulto. Porque o combate para a desfanatização, ele é complexo, porque, veja, se você decidir imprimir a tua verdade como única e forçar a pessoa a acreditar naquilo, o que te difere do culto que você queria estar tirando a pessoa antes? Então, é nessa corda bamba que a gente vai se encontrando. Identificar primeiro o contexto social na qual aquela seita emerge, depois o contexto social e político na qual aquele líder emerge, quais são as suas habilidades daquele momento social, e depois daquele que crê. Qual é a origem social e as razões dele estar ali? Qual é o buraco afetivo que lhe falta? Ou o que aquele culto, aquela seita, aquela crença lhe completa aquela pessoa, para daí sim a gente conseguir viver num lugar que é possível crer descrendo, descrer crendo, acreditar desacreditando e manter uma estrutura mais saudável com esses tipos de relação. E são essas coisas que assim me chamam muita atenção no estudo das seitas. Não só a parte dolorida e sinistra da violência, da manipulação e daquilo que o true crime às vezes tanto cultua, né? Esse quase fetiche por entender essas coisas, mas o contrário, a compreensão de como que a falta de afetividade e de coletividade deixa as pessoas tão vulneráveis, de como nós podemos cultivar as nossas melhores crenças nessa coletividade, né? Então assim, eu fiz essa digressão gigante também para que as pessoas não saiam achando, não levem para casa esses mitos maiores sobre as seitas e cultos, e até sobre as religiões, de que é algo obtuso, de que é algo meramente de cima para baixo, e de que não há uma teia de relações de poder e de troca entre líder e liderados, e de como a coisa serve a interesses políticos, de poder, históricos, muito mais do que a gente costuma crer quando a gente consome true crime. Então, acho que é mais ou menos por aí. Com essa vinheta que chegava a meter medo, Uri Geller foi apresentado aos brasileiros.
transmissão ao vivo da TV Globo, o veterano Hilton Gomes fez as honras da casa. Amigos, centenas de pessoas aqui no Teatro Globo trazendo objetos que foram consertados, relógios, gravadores, aparelhos de televisão, na porta do nosso teatro, centenas e centenas de pessoas. Nós vamos pegar todas essas imagens com a nossa equipe de cinegrafistas. Várias equipes já estão funcionando para focalizar a imagem de todos esses fatos e isso será mostrado dentro de alguns instantes. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou. Se você tivesse que recomendar aí uns 3 livros sobre o assunto, o que você recomenda? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui meu auto jabazinho bem rapidinho. É bem rapidinho, juro. Mas com certeza. Que a gente tem um ensaio sobre cultos e seitas, e coincidentemente, e aí é coincidência mesmo, quando o Iclis veio me convidar, eu até falei pra ele, nossa, que bom que você me convidou nesse momento, porque a gente tá soltando daqui, bom, não sei quando isso vai sair, mas no mês de novembro, a gente vai soltar mais 2 documentários nossos sobre esse assunto, sobre a história da lavagem cerebral e os seus usos políticos. Esse episódio vai sair em outubro ainda, então pode divulgar à vontade aí. Então vai dar tempo tranquilo, então passa lá também pra já ver os episódios que a gente produziu sobre seitas, e pros que vierem, passa lá no Normose. E indicações de livros, vou indicar 3 que eu acho que cobrem bastante aquilo que a gente falou, tá? Então, o primeiro é esse, que é o da Amanda Montel, é o Cultos, ou Cultismos, que ela vai olhar justamente pro poder da linguagem na criação de um fanático, um livro muito bom, lançado pela Dark Side. Também tem o Faces do Fanatismo, que é da Carla Bassanese, que se não me engano é uma historiadora e que se não me engano ainda da Unicamp, aqui é minha alma mater, e que ela vai pro lado político, de como que essas seitas, misturando religião e política, vão conseguir produzir estilos de extremismo muito ligados à forma de produção da política dos anos 2000 e como isso é utilizado depois como justificativa da guerra ao terror iniciada aos anos 2000 e frequentemente usada como ferramenta de guerra ao terror até hoje. E por último, um livro fininho, mas poderoso, que é o Como Curar um Fanático, do Amos Oz, que apesar do título parecer um tutorial, é muito mais uma reflexão de um autor judeu, crítico do Estado de Israel, autor crítico dessa ideia de construção, de solução do conflito Israel-Palestina, um dos que apontou lá atrás os perigos do fanatismo de Israel reproduzirem os horrores do Holocausto, e que vai olhar para essa reflexão de como produzir pontos de reencontro, como não ferrar mais a situação e produzir essas reconexões com essa pessoa dita fanática, para que entre naquilo que também a gente denomina saudável. O que também, historiador é um bicho complicado, né? A cada palavra que fala quer problematizar, porque também saudável também é um conceito historicamente muito marcado sobre a linha da normalidade, a imposição da normalidade. Mas daí é assunto para outra coisa, daí a gente já vai entrar em Foucault, em outras coisas. Então fica com esses 3 livros de agora, que eu acho que já dá pano pra manga. Então é isso, gente. Kenji, tem alguma consideração final, algum último recado pro pessoal? Creio que a consideração final que eu tenho, que é o que eu levo como mantra de vida, é de que é sempre possível fazer pontes. Ou seja, não abandona todas as suas crenças e não se apega a uma crença da não crença. Também não se joga de cabeça demais acreditando que as coisas têm esse valor visceral que elas têm. Se olha mais no espelho para ver se reproduzindo cultismos, e na hora de interpelar alguém, vê se acaba não aprofundando ainda mais o fanatismo dessa pessoa pela nossa violência. Dito isso, continuo eu nessa minha vontade de se reconectar. Então fica o convite aí para se reconectarem comigo e a gente fazer esse tipo de pensamento. Certo?
Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados aqui no fim estão no post desse episódio lá no nosso site, historiafm.com. Sigam a gente lá no Instagram, @brigahistoria. Se você quer um episódio sobre seitas brasileiras, comenta lá no Instagram que você quer esse episódio. E claro, não se esqueçam de apoiar a gente em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Vitor Alexandre. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.